Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 24 de abril. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal propõe tese sobre quebra de sigilo telemático de pessoas indeterminadas. Vamos ouvir o que disse o ministro Alexandre de Moraes. A proposta de tese é constitucional a requisição judicial de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicativos de internet para fins de investigação criminal. Conselho Nacional de Justiça traz mudanças na avaliação da segunda edição do Prêmio Equidade Racial. Superior Tribunal de Justiça fixa teses sobre prescrição intercorrente em processo administrativo de apuração de infração aduaneira. Virgínia Alves. A principal tese define que se um processo de apuração de infração aduaneira não tributária ficar parado por mais de 3 anos, ele prescreve, ou seja, pode ser extinto. E ainda, Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde divulga lista com propostas de revisão e de revogação de enunciados. Agora são 6 horas e 17 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Jornada de Direito da Saúde divulga propostas de revisão e de revogação de enunciados. As informações você confere agora com a repórter Virgínia Alves. O Conselho Nacional de Justiça realiza nesta quinta e sexta-feira em Brasília a 7ª Jornada de Direito da Saúde. O evento é organizado pelo Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, conhecido como FONAJUS, e deve reunir magistrados e especialistas para discutir o futuro de decisões judiciais na área da saúde. Uma das pautas principais é a revisão de enunciados jurídicos, que funcionam como referência para julgamentos. Ao todo, foram recebidas 166 propostas. Dessas, 12 devem passar por ajustes no texto e outras 5 podem ser revogadas, ou seja, deixarem de valer. Entre as que podem ser retiradas está a regra de número 38, que fala sobre direitos fundamentais em pesquisas com seres humanos. A proposta de revogação se baseia em uma nova lei que já regula o tema com mais clareza. Outro enunciado em análise é o de número 40, que trata do registro de dupla filiação para casais do mesmo sexo. Como já existe uma norma mais atual do CNJ que regulamenta isso, o item pode ser revogado. Além dessas discussões, a jornada também quer contribuir para a interpretação de 2 súmulas do Supremo Tribunal Federal sobre medicamentos de alto custo fornecidos pelo Estado. As propostas estão divididas entre saúde pública e saúde suplementar. Quem decide são 54 magistrados, representando a Justiça Federal e a Justiça Estadual. E tem comemoração também. O FONAJUS completa 15 anos de atuação, desde que foi criado em 2010. O colegiado trabalha para melhorar o acesso à saúde pela via judicial. Esse trabalho continua cada vez mais necessário. Só no ano passado, o número de novos processos relacionados à saúde cresceu 14%, passando de 660 mil. E só nos 2 primeiros meses deste ano já foram quase 92 mil casos novos. A cerimônia de abertura vai contar com a presença do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e do ministro Gilmar Mendes, que foi o idealizador do FONAJUS. Da agência Rádio Web, Virgínia Alves. Hoje, o STF retomou em sessão plenária a análise da possibilidade de quebra de sigilo de dados telemáticos de pessoas não identificadas no contexto de investigações criminais. Minutos após o anúncio do julgamento, o ministro Gilmar Mendes solicitou vista antecipada da ação que resultou na suspensão do feito. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes pediu a palavra e propôs nova formulação de tese, motivado pelos debates ocorridos na sessão de ontem, quarta-feira. Vamos ouvir o que disse o ministro. A proposta de tese número 1 é constitucional a requisição judicial de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicativos de internet para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, inclusive o fornecimento de dados pessoais por provedores em cumprimento de medida de busca reversa por palavra-chave, com fundamento no artigo 10 e no artigo 22 da Lei 12.965, Marco Civil da Internet, desde que preenchidos os requisitos de a. fundados indícios de ocorrência do ilícito, b. motivação da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória,
E C, período ao qual se referem os registros. Item 2. A ordem judicial poderá se referir a pessoas indeterminadas, mas determináveis a partir de outros elementos de provas obtidos previamente na investigação e que justifiquem objetivamente a medida, desde que necessária, adequada e proporcional, justificando-se ainda a inexistência de outros meios menos invasivos para obter tais informações. Ainda na tese, no item 3, o ministro disse que a determinação judicial vai contar com precisão os indexadores utilizados para a busca pretendida na base de dados do provedor, devendo a suspeita estar suficiente e formalmente fundamentada de maneira proporcional. Esses indexadores podem, de acordo com o ministro, envolver tanto as palavras-chave pesquisadas por indivíduos como determinações geográficas e temporais de busca. Segundo Moraes, esses 3 tópicos foram cuidadosamente redigidos com base nas contribuições de diversos colegas para disciplinar a chamada busca reversa, com critérios rigorosos e compatíveis com a proteção de direitos fundamentais. Ainda hoje, foi retomado, com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, o julgamento referente à validade de dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa. Agora são 6h22. No próximo bloco, o STJ fixa 3 teses sobre a ocorrência de prescrição em infrações aduaneiras. E ainda a CNJ regulamenta a segunda edição do Prêmio Equidade Racial com mudanças na avaliação. Voltamos já. Radar da Justiça. CNJ valida planos para implementar política antimanicomial. Quem traz as informações é o repórter Breno Zonta. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, validou os planos de implementação da política antimanicomial do Poder Judiciário de 22 unidades da Federação. 12 delas colocarão seus planos em prática ainda neste ano, enquanto as outras 10 devem concluí-los até 2026. Os planos foram apresentados pelos poderes públicos locais em resposta a uma decisão do CNJ de permitir que os estados e o Distrito Federal pedissem eventuais prorrogações para garantir o cumprimento da resolução do CNJ número 487 de 2023. Os 12 estados que vão cumprir o plano até 2025 são Acre, Amazonas, Bahia, Paraíba, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Já os 10 que vão concluir o plano até 2026 são Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os estados do Rio de Janeiro e de Goiás foram orientados a reapresentar o documento com complementações. Já os estados do Piauí e do Maranhão ainda não apresentaram planos de ação, embora tenham sido formalmente convocados a fazê-lo. O Ceará é o único estado que informou já ter concluído integralmente a implementação dessa política. A implementação da política antimanicomial do Poder Judiciário é um dos pontos abordados no Plano Pena Justa, que enfrenta a situação inconstitucional no sistema prisional brasileiro e deve ser aplicado em todo o país até 2027. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. E o STJ decide sobre prescrição intercorrente em processos administrativos de apuração de infração aduaneira. A repórter Virgínia Alves está de volta e traz os detalhes dessa decisão. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão importante para quem atua ou acompanha processos na área aduaneira. O STJ fixou 3 teses sobre a chamada prescrição intercorrente, ou seja, quando um processo administrativo fica parado por tempo demais e perde a validade. A decisão foi tomada com base em recursos repetitivos, o que significa que agora as regras valem para todo o país e devem ser seguidas por outros tribunais em casos parecidos. A principal tese define que se um processo de apuração de infração aduaneira não tributária ficar parado por mais de 3 anos, ele prescreve, ou seja,
pode ser extinto. Outra tese esclarece que nem toda infração aduaneira tem caráter tributário, quando a norma violada está ligada ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à organização do serviço aduaneiro. A sanção tem natureza administrativa e não tributária. E tem mais, só nos casos em que a infração tem ligação direta com o recolhimento de tributos é que essa regra da prescrição intercorrente não se aplica. O relator do caso, o ministro Paulo Sérgio Domingues, explicou que o tipo de processo usado para apurar a infração não muda a natureza da regra violada. Em outras palavras, não é porque o processo segue o modelo tributário que a infração passa a ser tributária. Ele também lembrou que a Lei 9.873 de 1999, que trata do assunto, vale só para a administração pública federal. Estados e municípios podem ter suas próprias normas. Na prática, essa decisão traz segurança jurídica e pode levar à extinção de processos parados há muito tempo. Um alívio para contribuintes e empresas que enfrentam longos trâmites administrativos. Com isso, recursos que estavam suspensos no STJ voltam a tramitar. E os tribunais de todo o país já têm uma base clara para julgar casos semelhantes. Da agência Rádio Web, Virgínia Alves. Com critérios de avaliação ainda mais aprimorados, o Conselho Nacional de Justiça publicou neste mês a portaria que estabelece as regras para a segunda edição do Prêmio Equidade Racial no Poder Judiciário. A premiação, criada em 2024, tem como objetivo reconhecer iniciativas que promovam a igualdade racial e combatam o racismo dentro do sistema judiciário. O prêmio é dividido em 2 eixos. A categoria Boas Práticas reconhece ações e programas inovadores desenvolvidos pelos tribunais para o enfrentamento do racismo institucional. Já a modalidade Desempenho faz uma avaliação quantitativa baseada no indicador de desempenho na promoção da equidade racial. O instrumento avalia quantitativamente a representatividade de pessoas negras nos tribunais, considerando magistrados, servidores, cargos de chefia, participação em comitês e também em eventos institucionais. Além disso, o indicador pontua ações como capacitações em equidade racial, campanhas contra o racismo, canais de denúncia e programas de incentivo à diversidade. Os tribunais que desejam concorrer no eixo desempenho devem encaminhar entre 1º e 10 de julho de 2025 os documentos comprobatórios para o cálculo do indicador de desempenho nos termos definidos pelo CNJ. Já para a premiação das boas práticas, as iniciativas concorrentes devem ser cadastradas no eixo temático Equidade Racial do portal CNJ de Boas Práticas do Poder Judiciário até o dia 30 de junho. Agora são 6 horas e 29 minutos. No próximo bloco, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora aos destaques dos tribunais brasileiros. Projeto no Maranhão movimenta processos com pendências de cálculos. Cristina Mara. Ações judiciais em curso nas varas do Fórum de São Luís, no Maranhão, paralisadas devido à pendência de cálculos processuais, são alvo da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, que deu início ao projeto Contadoria Extraordinária. Foram alvo da primeira fase do projeto 573 dos processos mais antigos que tramitam na primeira à 7ª Vara da Fazenda Pública de São Luís. Estudantes de Direito podem participar da Semana Nacional do Registro Civil em Manaus. Cid Marcos. Alunos do curso de Direito regularmente matriculados em instituições de ensino superior poderão participar como voluntários da Semana Nacional do Registro Civil. O evento de atendimento ao público será realizado no período de 12 a 16 de maio e os graduados que atuarem como voluntários vão receber certificado de 40 horas de atividade complementar emitido pela Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas. Judiciário paraibano reforça compromisso com o acolhimento familiar de crianças e adolescentes. Destaque de Mércia Lívia. Juízes do Tribunal de Justiça da Paraíba participaram da primeira reunião intersetorial de 2025. O encontro reuniu magistrados, gestores da assistência social, técnicos de referência e representantes do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, para debaterem a qualificação e o fortalecimento do serviço de acolhimento em família acolhedora. A iniciativa é uma promoção da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. Semana de regularização tributária segue até o fim de abril em Belém. Destaque de Sandra Pedrosa.
As atividades da segunda Semana Nacional de Regularização Tributária foram estendidas até o próximo dia 30 de abril em Belém, no Pará. A ação oferece oportunidade para negociar débitos junto ao município com rapidez e facilidade, como o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, e o ISS, o Imposto sobre Serviços, entre outros. Agora são 6h33. Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.